Seja bem-vindo à Prime Journey. Eu me chamo Yuri e você já se perguntou por que o governo não imprime moeda para poder pagar suas dívidas, já que ele gasta tanto, mas ele também é dono da máquina de impressão? Essa é uma pergunta que esse livro aqui ajuda a responder, em nome do povo, de Bruno Perini. Bruno Perini, fundador do canal Você Mais Rico, já está aqui no YouTube há alguns anos, onde publica conteúdo sobre educação financeira e empreendedorismo. Só nessa rede ele conta com mais de 1,77 milhões de inscritos, além de 3 milhões de seguidores no seu perfil no Instagram. Em outubro deste ano ele fez o pré-lançamento do seu livro, Em Nome do Povo, Como o casamento entre Estado e moeda te deixa mais pobre. Eu comprei esse livro no pré-lançamento e hoje vou trazer uma análise dele para você enquanto produto. Para isso vou separar esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou falar sobre aspectos do livro, o que ele tem como características, e também sobre a forma como ele traz o conteúdo abordado. E a segunda parte eu vou usar para debater o conteúdo abordado no livro. Então, bora lá! Sendo otimista, em 10 anos, seu dinheiro terá perdido metade do poder de compra que tem hoje. Essa frase traz a essência do que é abordado no livro, bem como a forma como é abordado. Esse é um livro de 160 páginas que traz uma abordagem, no mínimo, interessante sobre a relação entre Estado e moeda. Para quem já conhece o autor, bem como o conteúdo produzido por ele, vai perceber que o livro traz uma comunicação muito semelhante à utilizada tanto nos vídeos que ele produz aqui para o YouTube, quanto para o conteúdo que ele produz lá para o Instagram. E particularmente para mim, esse já foi um ponto positivo do livro. Falar de dinheiro sem usar o maldito economês que o afegão médio não entende nenhuma. Além da abordagem, esse é outro ponto positivo do livro. A abordagem sobre o conteúdo em toda a obra é feita de forma simples, trazendo história, argumentos, dados, de maneira que até mesmo uma criança, que não entende nada de economia, seria capaz de compreender o que está sendo dito e descrito em todo o livro. Um outro ponto positivo é o seu repertório histórico. Em Nome do Povo traz uma série de dados históricos que mostram a capacidade do Estado de enfraquecer moedas e arruinar economias. Assim como eu trouxe nesse vídeo aqui. Aliás, esse livro complementa muito bem essa série de vídeos que eu tô trazendo aqui pro canal, e especialmente esse que tá aqui no card agora. Mas o livro não tem só pontos positivos. Para mim, ele também apresenta alguns pontos negativos, e são dois. O primeiro, esse é mais um ponto chato para mim, por conta do meu posicionamento, mas é que o livro não aprofunda tanto na necessidade do rompimento entre o laço de Estado e moeda, apesar de sim tangenciar o assunto, mesmo com a abordagem apresentando os dados históricos que refletem essa necessidade, o livro não implica tanto para esse lado. Mas como eu disse, isso não é uma crítica minha ao autor, mas sim a forma como a obra foi abordada nesse sentido, o que é algo que eu particularmente faria de forma um pouco diferente, sendo mais incisivo nessa parte. O outro ponto negativo é que esse livro aborda um tema muito semelhante a um outro que eu tô escrevendo. Cacete! Mas não tem nada de conteúdo roubado aqui não. Antes que alguém ache que houve algum tipo de roubo de propriedade intelectual, primeiro que eu não sei nem como que dá pra roubar uma ideia de outra pessoa, pensamento até onde eu sei é livre, mas de qualquer forma, deixando claro, não foi isso que rolou aqui não. Foi simples e puramente coincidência o fato de que ambas as obras possuem temas e abordagens referentes a esses temas muito semelhantes. O homem cria ficções tão poderosas que chegam a se tornar reais. Dentre as maiores ficções já criadas está o dinheiro. Há pessoas que não acreditam em Deus, outras não acreditam no Estado, em nações, mas todas acreditam no dinheiro. O que é descrito nessa frase é inegável. Mesmo eu que acredito em Deus, mas desacredito totalmente na competência do Estado para qualquer coisa, eu tenho que reconhecer que eu acredito no dinheiro. Afinal, se eu for vender alguma coisa para alguém ou prestar um serviço para alguma pessoa e eu vou receber algo em troca, eu teria uma preferência por aceitar dinheiro, porque eu acredito na equivalência dele frente a outras coisas presentes no mercado. Então, mesmo que você prefira o dólar ao real e prefira receber nessa moeda, ainda assim, se você não tem a possibilidade de receber em dólar, você vai aceitar receber em real. E nesse ponto, mesmo que o cara queira discordar, que seria inclusive o meu interesse, não dá para discordar. É inegável que o Estado tomou controle dos meios de troca, a partir do momento em que ele estabeleceu certos bens para esse propósito, como sal, grão, ou mesmo metais. Bem ou mal, esses bens detinham certa escassez e, portanto, emissão limitada, ou mesmo possuíam valor em si devido à sua utilidade, seja na conservação de alimentos, manutenção da vida, ou mesmo como base para a produção de outros bens de consumo. Mas para o Estado, isso não só pode ser, como de fato é um problema, tendo em vista a necessidade intrínseca da organização de emissão de dívida. Para a pessoa normal, se ela quer consumir, ela precisa pagar por isso.
certo? Para o Estado, a lógica é um pouquinho diferente, ou totalmente diferente. Como a máquina de impressão está no controle do Estado, é simples para ele. Basta ele criar a dívida, imprimir moeda para quitá-la. Com o efeito depreciativo retardado da moeda, a princípio o valor dessa nova leva de moedas inserida no mercado será mantido com relação ao valor antes da inserção dela na economia, permitindo assim que o Estado consuma hoje e vá pagar essa dívida somente no futuro. Isso serve de incentivo para poder criar políticas de governo em detrimento de políticas de Estado, resultando na perda do poder de compra da moeda e empobrecimento da população, além de gerar um ciclo vicioso que fortalece políticas populistas para sustentar esse povo que foi empobrecido pelo próprio governo. Esse é um resumo muito enxuto da primeira parte desse livro. Com relação a ela, eu não tenho nada a acrescentar. Nessa parte, o livro descreve de forma clara e simples como a detenção do poder da moeda pelo Estado leva pura e exclusivamente a sua depreciação. A segunda parte volta no ponto que eu comecei anteriormente a respeito da utilização de metais como moeda de troca, que atualmente já não é mais parte da nossa realidade, tendo em vista que o temporário rompimento do lastro ouro pelo dólar no final da década de 60 até hoje não retornou. O livro traz uma série de tentativas de estabelecimento de papel moeda como meio de troca e mostra como e por que cada uma dessas tentativas foi completamente falha, seja com a depreciação do valor dos ativos lastreados nessa moeda, ou o valor surreal do papel frente a outras unidades de conta, como é o caso do próprio dólar antes do seu rompimento com o lastro ouro. Além também das bolhas inflacionárias, consequentes da incompetência do Estado e dos gestores das moedas na manutenção destas, o que nos leva à terceira parte desse livro, intitulada Nenhum Vento lhe será favorável. Esse título parece trazer um prelúdio de um apocalipse ou algo nesse sentido, mas o capítulo traz, na realidade, um aviso claro sobre as consequências da irresponsabilidade estatal na manutenção da moeda. Como eu já trouxe para vocês no primeiro episódio sobre a nossa série de inflação, a moeda, bem como qualquer outro bem de consumo na economia, também está sujeita à lei máxima, que rege toda e qualquer relação econômica, a lei da oferta e da demanda. Ou seja, se tem mais dela no mercado do que é de fato demandado por aquela sociedade, o seu valor real é reduzido. Seu poder de compra cai e você precisa hoje de mais moeda para poder comprar a mesma quantidade de produtos que você comprava ontem. Se por acaso te é memorável, esse não é o único problema. Além de deixar todos mais pobres, e a depreciação dessa devido à maior oferta dela no mercado, leva a um aumento ainda maior da desigualdade. Pois o pobre que gasta, se não a totalidade, quase todo o capital que ele adquire em consumo, vai ser muito mais afetado do que a classe média ou mesmo do que os ricos, que gastam cerca de 20% do seu capital para o mesmo objetivo. E normalmente o Estado surge como um herói para tentar resolver esse problema que ele criou, seguindo a lógica estúpida de pedir um bandido para resolver o problema da segurança pública, gerando com isso ainda mais gastos com medidas populistas, requisitando ainda mais emissão de dívida e, consequentemente, de moeda para poder quitá-las, encarretando em um empobrecimento generalizado do povo, e especialmente da população mais pobre, em um ciclo infindável de discurso bonito, ação curto-prazista medíocre e resultado pífio que coloca a vida de todos aqueles que utilizam aquela moeda em risco. Claro que isso é um resumo muito raso do conteúdo que é abordado de forma mais profunda nesse livro, que aliás tem um link dele na Amazon aqui na descrição, caso você tenha interesse em ler essa obra que pra mim foi uma das melhores que eu li esse ano. De vídeo, esse vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se foi isso que achou, deixa o seu like, é novo aqui no canal, clica no botão de se inscrever. Não deixa também de seguir a gente lá no Instagram para poder ficar por dentro de mais conteúdo a respeito de empreendedorismo e educação financeira. E se prepara para os conteúdos futuros, porque eu tô te esperando pro próximo passo da sua jornada.